Glorificado seja o nome do Senhor nosso Deus. Mais uma vez, eu gostaria de saudar todos aqueles que estão nos seus lares nesse momento, ou você que porventura, depois do culto, em algum dia da semana, em um horário diferente desse que nós estamos transmitindo ao vivo, nos ouça. Para nós é uma alegria poder compartilhar um pouco mais da palavra do Senhor nosso Deus. Mas, irmãos, nós lemos um texto da palavra do Senhor Deus, com autorização do nosso pastor, que aqui está presente, no livro de Malaquias, que é o último livro da Bíblia Sagrada. O profeta Malaquias, ele fala muito sobre esse momento em que o povo de Deus, o Estado de Israel, vivenciava naqueles dias. E esse é um livro curtinho, ele tem 4 capítulos, ele tem uma simbologia muito forte, porque ele é o último livro do Antigo Testamento. Ele termina de uma forma pesada, com a palavra maldição, que é a última palavra do Antigo Testamento, também falando de dias difíceis, o dia de amanhã, falando também sobre a boa proteção do Senhor Deus para aqueles que nele confiam, nos dando a esperança de que, apesar de que nos parece que o mundo de vez em quando vira de cabeça para baixo, as coisas desandam, mas aqueles que estão no Senhor, estes estão guardados, porque a palavra de Deus nos ensina que por mais que aquilo que pode acontecer de pior na vida, que é perder a vida, nós estamos com o Senhor Deus para toda a eternidade. Então há esperança para o crente, e nessa esperança é que nós nos agarramos, é de que nós nos fixamos o coração e agradecemos ao Senhor Deus por tão grande salvação que Ele tem nos dado através do sangue precioso do Senhor Jesus. Mas nós temos uma muito breve vida nessa terra. A palavra de Deus nos ensina que a vida é cerca de 70 e alguns que chegam a 80, está aqui o nosso amado pastor. A Bíblia diz de que é enfado, é canseira, apesar de que hoje a ciência se desenvolveu de uma forma tal de que muitas pessoas com idade já avançada conseguem ter um padrão de vida de muita produção, e a Bíblia Sagrada ainda diz que os nossos velhos teriam sonhos, e louvamos a Deus pela expectativa boa de vida, mas a verdade é que a vida ela é muito breve. Moisés, no seu salmo, a Bíblia Sagrada nos ensina de que ele dizia: Senhor, me ajuda a aprender a contar os meus dias, a viver a cada dia aquilo que eu tenho diante de mim. Agimos de uma forma quando somos crianças, outra forma quando somos adolescentes, a vida adulta, a experiência da terceira idade, que se Deus me permitir eu chegarei lá. Cada uma dessas fases nós devemos aprender a nos conduzir dentro dela, e certamente o Senhor Deus nos ajuda em cada uma dessas fases. Apesar da vida ser muito breve, e a Bíblia Sagrada nos garantir a esperança da eternidade com o Senhor Deus, mas nós temos uma experiência nesta vida. Nós devemos aprender a vivê-la, a passar pela vida, entendendo de que estamos aqui, não por acaso, mas para uma missão. Alguns vivem como se não tivesse absolutamente nada para fazer nesta vida. Tem pessoas que têm uma vida que dá dó de ouvir contar a história da pessoa. E aqui não existe uma palavra de menosprezar ninguém. Deus me livre e guarde disso. Mas quando paramos para observar, temos uma vida tão curta, tão corrida. A força da juventude passa tão rápido, e algumas pessoas vivem como se nada disso valesse a pena. E a palavra de Deus, por muitas vezes, nos ensina que nós temos condições de termos a expectativa e crermos na esperança da vida eterna. O nosso coração está lá, porque a Bíblia Sagrada nos ensina que aonde estiver o nosso coração, ali está também o nosso tesouro. Mas também a Bíblia Sagrada nos ensina que temos como ter uma vida plena, uma vida alegre, uma vida que, apesar das lutas e das dificuldades, haveria gozo, felicidade dentro dos nossos corações. O apóstolo Paulo fala muito sobre isso, Pedro, tantos outros homens de Deus e mulheres de Deus, que ao longo da jornada das suas vidas se demonstravam alegres por estarem presentes nas suas vidas.
Mas o livro de Malaquias, ele fala de uma experiência que, apesar de muito curta, muito complexa. E a Bíblia Sagrada nos ensina de que esse momento em especial, o povo de Deus vivia de uma forma como se não houvesse necessidade de aqui estar. E a Bíblia Sagrada nos demonstra uma sociedade com muitas dificuldades. E o povo de Deus caminhando como se não tivesse que estar prestando conta com o Senhor Deus do seu dia de amanhã. Quando nós olhamos para a nossa vida, a nossa sociedade, e por que não dizer muito da nossa vida como povo de Deus, às vezes nos encontramos enquadrados naquilo que está descrito no livro de Malaquias. Infelizmente, porque a palavra de Deus não foi escrita para um povo lá de fora, ela não foi escrita para o descrente, não é? Ela não foi escrita para aquele que está para além daqueles que foram alcançados. A palavra de Deus, ela foi escrita para nós, para aqueles que estamos diante da sua palavra, para aqueles que têm condição de ouvi-la, de vivenciá-la, de aprender. Por muitas vezes lemos textos da palavra de Deus e achamos que Deus está conversando com o ímpio, com aquele que está distante, mas na verdade a Bíblia Sagrada está falando para nós, povo de Deus. E a Bíblia Sagrada às vezes ela é pesada, ela tem uma linguagem muito direta, por muitas vezes ela consegue nos alegrar o coração, nos suavizar, nos encher de esperança, mas às vezes a Bíblia Sagrada, ela nos corrige de uma forma tal, de que possamos abrir os olhos e entender de que há necessidade de mudança em muitos aspectos. E a Bíblia Sagrada nos fala no livro de Malaquias, sobre alguns aspectos do porquê que o povo de Deus estava passando por aquele momento de sofrimento, de luta, de dificuldade. Ela trata do sacerdote, ela trata da questão familiar, ela trata da questão das rendas, das ofertas, dos dízimos e de tantas coisas que precisavam de ser colocadas em ordem. E antes de nós lermos um pouco daquilo que está descrito na palavra do Senhor Deus, é importante nós entendermos de que quanto mais nos organizamos, melhor seremos. E quando eu falo isso, eu falo em todos os aspectos da nossa vida. Aonde não há ordem, a desordem impera. Quando nós lemos o final do livro de Juízes, a Bíblia Sagrada diz de que o povo vivia de qualquer jeito, cada um fazia o que lhe vinha na mente, porque não havia governo, não havia ordem nas coisas. O caos não nos ajuda, não é? E às vezes nós achamos de que podemos viver de qualquer forma e não funciona assim. Mesmo no meio da luta e dificuldade, nós precisamos de parar, colocar as coisas em ordem para podermos caminhar bem. Há um texto da Bíblia Sagrada muito maravilhoso que nos explica muito bem de que o Senhor Jesus olha para os seus discípulos e manda com que eles alimentassem toda aquela grande multidão, em um determinado momento 5.000 homens, fora mulheres e crianças, em outro 3.000 homens, fora mulheres e crianças, tão somente com muito pouco alimento que lá estava. Imagine só, olhar para uma multidão de 5.000 pessoas e olhar para poucos pães e poucos peixes e ouvir a palavra de Deus dizendo que aquilo é o suficiente para alimentar todo mundo. Que esperança nós temos de sabermos que mesmo no pouco o Senhor Deus faz com que todas as coisas sejam suficientes para nós. Mas há também a lembrança de que o Senhor Jesus mandou com que as pessoas se sentassem em grupos de 50, ele organizou cada pessoa no seu devido lugar, para que aquela bênção que haveria de vir através do milagre, também fosse de forma organizada. Quando encerra toda a distribuição, com que todos se alimentaram, ainda assim, o Senhor Deus mandou o Senhor Jesus, de que as cestas fossem trazidas de volta, continuando a organizar aquilo que tinha sobejado. Então precisamos de colocar a casa em ordem. E o livro de Malaquias, ele faz isso conosco. Ele organiza aquilo que precisa ser colocado em ordem. E como não é diferente, a Bíblia Sagrada começa com o altar. A Bíblia Sagrada começa tratando em Malaquias do próprio sacerdote. A Bíblia diz o seguinte, verso de número 2 do capítulo 1, a Bíblia Sagrada diz: eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis,
em quem nos tem amado? Não era Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó. O filho honra ao pai, e o servo ao seu senhor, e eu sou seu pai, aonde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, aonde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos. Vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, vós dizeis: em que nós temos desprezado o teu nome? A palavra de Deus ainda continua nos próximos versículos, nos explicando a forma com que o Senhor Deus se sentia desprezado pelos sacerdotes. Ele fala de que os sacerdotes se utilizavam de um pão imundo diante do altar. Ele fala de que o sacerdote apresentava a Deus aquilo que não era bom, que não era correto, né? Animais que eles tinham determinadas dificuldades, que a Bíblia Sagrada expressamente proibia. E a palavra de Deus ainda diz assim: se tu fizesse isso diante do teu governador, ele teria te aceitado, porque fazendo para com o homem honra-se e não para com o Senhor Deus. É interessante porque no verso 2, antes dele começar a tratar diretamente do sacerdote, a Bíblia Sagrada nos ensina sobre a ingratidão. Ele começa dizendo: fui eu quem te escolhi. Havia Esaú e Jacó, e mesmo Esaú sendo ali o primogênito, mesmo Esaú tendo as características para receber a bênção, mesmo o pai de Esaú preferindo a ele, ainda assim o Senhor Deus escolheu Jacó para abençoá-lo. Nós, quando entendemos isso, entendemos que não fomos nós que escolhemos ao Senhor Deus, porque isso não estava em nós, se o Senhor Deus não tivesse nos alcançado. Foi a sua boa mão que nos escolheu, foi a sua boa mão que nos achou. Foi o Senhor Deus que conseguiu nos resgatar de onde nós estávamos, e ainda assim, às vezes nos questionamos: cadê esse tão grande amor do Senhor para conosco? Nos achamos não alcançados por essa graça, nos achamos mais merecedores, achamos que deveríamos ter um pouco mais do Senhor, achamos que o Senhor às vezes nos injustiça, não é? Achamos que às vezes Ele deveria fazer dessa ou daquela forma, e o Senhor Deus está dizendo para nós o porquê da nossa ingratidão. Irmãos, precisamos de acordar. Se temos sido ingratos para com o Senhor Deus, observamos de onde Ele nos tirou e aonde nós estamos nesse momento. Se está difícil para nós, imagine para quem não tem o Senhor Jesus como esperança. Se para aquele que não tem a certeza de para onde está indo, para nós a alegria de termos a convicção de que se tudo der errado, o Senhor Deus vai nos ter para toda a eternidade. Que coisa maravilhosa. E o Senhor Deus começa dizendo: olha, as coisas estão dando errados porque somos ingratos. E precisamos de acordar. Precisamos de ser mais gratos ao Senhor Deus. Tem muita coisa boa para tratarmos sobre tudo isso, mas quando eu me lembro de não muito tempo aqui atrás, em que nós estávamos passando por momentos como esse que estamos passando, cerca de um ano atrás, as igrejas também estavam fechadas, o comércio também estava fechado, havia um apelo no meio da comunidade cristã que as igrejas voltassem a ser abertas, e nós orávamos e pedíamos a Deus, e fizemos manifestações, e falamos para os outros, e às vezes na mídia social, quando as igrejas reabriram, muitos sumiram. Eu fiquei imaginando, cadê aquele mesmo apelo em que lá estava? Será que não conseguimos ser gratos a Deus para nos alegrarmos na sua presença e cumprirmos com aquilo que nós devemos cumprir? E eu não estou falando para aqueles que se resguardaram, para aqueles que estavam precisando ter a sua saúde resguardada. Eu falo para aquele de que esperava e pediu a Deus, e quando o Senhor Deus fez, não soube agradecer aquilo que o Senhor Deus tinha dado. Precisamos de ser gratos ao Senhor Deus. A palavra de Deus nos ensina que logo após isso o Senhor Deus diz: ó sacerdotes. E daí em diante a Bíblia Sagrada começa a discorrer daquilo que o Senhor Deus tinha para com o sacerdote.
e ele trata de forma muito forte, não é? É interessante porque, por muitas vezes, o Senhor Jesus foi muito suave com alguns, mas com aqueles que deveriam já saber, aqueles que entendiam da lei, a palavra de Deus fala que o Senhor Jesus foi extremamente forte. E para com o povo, muitas vezes, o Senhor Deus foi de certa forma suave, mas para com o sacerdote, o Senhor Deus foi bem pesado. E é importante nós lembrarmos de que às vezes quando nós ouvimos a palavra sacerdote, nos lembramos do pastor, não é? E ainda bem que o pastor está aqui atrás de mim, se eu falar alguma coisa errada ele vai me corrigir, mas na verdade a Bíblia Sagrada nos coloca a todos no mesmo patamar de sacerdote, a você homem, a você mulher, todos nós somos tidos como sacerdócio real. Lá em 1 Pedro, no capítulo de número 2, no verso de número 9, ele nos coloca a todos na mesma instância. E quando nós lemos o capítulo 1 de Malaquias, talvez a nossa mente nos traia e nós começamos a pensar naquelas pessoas que estão nas lideranças, e tão somente os pastores, e tão somente aqueles que estão dirigindo as igrejas, as congregações, a estes também, mas também a cada um de nós. Nós temos essa dificuldade de vez em quando de assumirmos as nossas responsabilidades, né? A Bíblia Sagrada fala de que quando aquele grupo de pessoas vinha descendo de Jericó, a Bíblia diz que passou o sacerdote, depois passou o levita, ambos viram o homem deitado precisando de socorro, na parábola do bom samaritano, e a Bíblia Sagrada diz que todos eles passaram de lado e continuaram a sua vida como se nada tivesse acontecido. Ainda assim a Bíblia Sagrada falava de cada um de nós, porque somos sacerdotes e também somos levitas na casa do Senhor Deus. Cada um de nós não podemos nos afastar das nossas responsabilidades. É entender que a palavra de Deus não está falando para outros, a palavra de Deus está falando para nós. Você que está nesse momento nos assistindo sabe da sua responsabilidade. Eu que estou falando sei da minha responsabilidade como sacerdote na presença do Senhor Deus, porque cada um de nós temos algo a sermos tratados com o Senhor Jesus. Nós precisamos de nos responsabilizar por aquilo que nós fazemos, e a Bíblia Sagrada nos chama a atenção dizendo que nós precisamos não desprezar o nome do Senhor nosso Deus. O que temos apresentado a este Deus tão glorioso? O que temos feito para com este Deus que tem nos socorrido no momento da aflição, que tem nos consolado no momento das nossas tristezas, que tem nos ajudado a ter bom senso, a sabermos como viver nessa terra de forma tal que o nome dele seja glorificado? Como temos procedido diante do Senhor Deus? Aqui a Bíblia Sagrada nos ensina de que o Senhor Deus estava incomodado com aquilo que os sacerdotes apresentavam a Deus. Ele condena o animal que estava doente. A Bíblia Sagrada diz que ele condenava o pão que não deveria ser imundo, o pão deveria ser o melhor, o animal que era apresentado ao Senhor Deus deveria ser o melhor, o que não tinha defeito, era aquele que desde o momento em que nasceu até o momento do sacrifício, ele era um animal acompanhado, bem tratado, para que fosse apresentado a Deus aquilo que se tinha de melhor. E como nós estamos procedendo diante desse Deus? Como cada um de nós, como sacerdotes reais, diante do Senhor nosso Deus, como temos procedido? Será que esta palavra não atinge a nós? Será que essa palavra não fala conosco e nos repreende em determinadas áreas da nossa vida que nós sabemos que o Senhor Deus fala conosco através da sua mensagem? E a palavra de Deus nos ensina de que isso deveria ser corrigido para que o problema fosse sanado. Ele começa falando com o sacerdote. E a Bíblia Sagrada nos ensina no verso de número 9. Agora, pois, eu suplico, pedi a Deus que ele seja misericordioso conosco. Isto veio das vossas mãos. Aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. O profeta Malaquias, ele encerra nesse momento, no verso de número 9, dizendo: peçamos a Deus por misericórdia.
Peçamos a Deus para que o Senhor Deus aceite das nossas mãos aquilo que nós entregamos a Ele. Certamente cada um de nós vivencia dias tão difíceis nessa terra, em que às vezes não estamos sofrendo nós mesmos, às vezes estamos com saúde, às vezes temos algo para nos alimentar, com que vestir, às vezes olhamos para a nossa vida, as coisas ainda estão organizadas, mas basta dar uma olhadinha ao nosso redor e vamos perceber que muita coisa está desabando. Quantas pessoas enfermas, quantas pessoas estão nesse momento falecendo, quantas pessoas faleceram esses últimos dias. Quando eu abro o site da CGADB, que é a nossa convenção geral, várias notas de condolências de pastores de todo o Brasil que estão falecendo esses dias, e quantas pessoas da comunidade da fé que infelizmente perderam as suas vidas. Peçamos misericórdia a Deus, porque somente dele pode vir socorro para as nossas vidas. Às vezes estamos lançando a expectativa nos governadores, nós estamos esperando das pessoas que são autoridades do Estado, bem verdade que eles muito podem ajudar, mas a nossa esperança se encontra no Senhor nosso Deus. A palavra de Deus nos ensina de que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do Senhor nosso Deus, porque somente dele cremos que ele pode nos ajudar. O profeta diz: peçamos misericórdia ao Senhor nosso Deus. Se falhamos, se estamos como o sacerdote que aqui foi descrito no capítulo 1, o Senhor Deus, ele é poderoso para nos perdoar. Para que, se nós pedirmos perdão a esse Deus, com desejo de mudar as nossas vidas, com desejo de proceder de forma correta diante do Senhor Deus, ele, Deus, é misericordioso, nos perdoa e nos ajuda novamente nas nossas necessidades. E adentramos ao capítulo de número 2 do livro de Malaquias, e o capítulo de número 2, o Senhor Deus continua corrigindo o seu povo. Não era o povo lá de fora. Deus não estava falando para os outros, mais uma vez, é para nós, para o povo de Deus. E a Bíblia Sagrada nos ensina que quando chega no verso de número 10, do capítulo de número 2, acompanhe comigo, ele diz: não temos nós todos um mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? E por que agimos rudemente cada um contra o seu irmão, profanando a aliança de nossos pais? Veja bem de que o profeta, ele também fala diretamente para todos. É importante nós percebermos isso, que ninguém ficou de fora. Ele diz assim: todos nós não somos filhos do mesmo Pai? Ora, se cremos de que o Senhor Jesus nos salvou, e de que o Senhor Deus nos recebeu como filhos, irmãos do Senhor Jesus, então temos todos um mesmo Pai. A nossa paternidade é a mesma. Ele diz: e não foi Ele quem nos criou? E por que nós estamos agindo dessa forma para com o irmão? Irmãos, eu talvez esteja percebendo de uma forma diferente, mas eu acho que nós estamos passando por dias tão difíceis. O tanto de contenda entre irmãos por questões tão banais, contendas inacabáveis, discussões intermináveis, tanto tempo gasto com brigas na internet, com brigas nas conversas paralelas, por conta daquilo que nós não sabemos como resolver, e o pior, entre irmãos. É muito feio quando alguém da comunidade cristã fica discutindo com os que estão lá fora. Esses dias, vergonhosamente, eu vi muitas postagens de enquanto uma autoridade falava, pessoas da comunidade cristã estavam lá desrespeitando a autoridade que estava falando. E não interessa qual é a autoridade, a Bíblia Sagrada nos manda respeitar e orar por elas. Se discordamos no pensamento, entreguemos ao Senhor nosso Deus. Tem um momento da eleição. Na hora que a pessoa é eleita, a nossa responsabilidade é de orar, é de trabalhar para dar certo, para fazer funcionar.
Nós somos um corpo do Senhor Jesus na terra e precisamos de proceder dessa forma. Nos afastemos daquilo que faz mal, principalmente para com os domésticos da fé. Cessemos as discórdias. Paremos de nos maltratar. Estamos todos juntos passando pelo momento difícil. Se não concordamos com o pensamento do outro, pois que possamos respeitar o pensamento do outro. Se não conseguimos ajudar ao outro, pelo menos não prejudiquemos a outra pessoa. Irmãos, a Bíblia Sagrada nos ensina isso, da primeira palavra da Bíblia até a última, a nós amarmos ao Senhor nosso Deus e amarmos uns aos outros no Senhor Jesus. Cessemos isso, isso faz muito mal. Essas discussões têm trazido rupturas e às vezes difíceis de voltar ao padrão que se encontrava antes. Famílias se separando, amizades de anos estão sendo rompidas por causa de discussões infindadas. E a Bíblia Sagrada nos ensina de que nós precisamos aprender a respeitar e a tratar bem aos nossos irmãos. E por causa disso, o problema na época do profeta Malaquias se encontrava lá e o Senhor Deus tentando tratar do seu povo assim como está tentando tratar de cada um de nós. E ele continua dizendo: ainda fazei isto outra vez, cobrindo o altar do Senhor de lágrimas, com choro e com gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta e nem aceitará com prazer das vossas mãos. No verso de número 13, ele ainda não está totalmente falando do relacionamento familiar. Ele ainda está falando dos relacionamentos entre as pessoas. Que às vezes nós estamos achando de que o Senhor Deus está nos aceitando muito bem, está aceitando a nossa oferta, porque nós somos crentes, extremamente religiosos, mas com uma facilidade imensa maltratamos os outros nas nossas conversas paralelas. Irmãos, nós conseguimos esconder dos outros, mas não conseguimos esconder do Senhor nosso Deus. Se nós conseguimos falar mal dos outros, lembre-se de que o Senhor Deus está nos assistindo. É o mesmo Deus que está nos assistindo com os joelhos dobrados, chorando na presença do Senhor Deus, sentindo a sua presença. É o mesmo Deus que ouve a nossa conversa que não merecia ser falada. Aquela palavra que não merecia ter saído da nossa boca, ou então digitando nas internets da vida. Precisamos de ter o cuidado com aquilo que nós fazemos e como nós nos apresentamos diante do Senhor nosso Deus. E a Bíblia Sagrada no verso de número 14 diz: e dizeis, por quê? E ele responde: porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. Sobre os relacionamentos de casais, eu creio que não precisava nem de me estender muito, porque a nossa igreja, a nossa instituição tem isso muito bem definido. Mas a Bíblia Sagrada, quando fala aqui, ela também fala, mais uma vez, das alianças que foram firmadas diante de Deus. Nesse verso em especial, verso de número 14, ele fala do compromisso que foi feito de um homem para com a mulher, de uma mulher para com o homem. Mas também, quantas alianças nós fazemos diante do Senhor Deus? Quantas vezes nós nos comprometemos com o outro diante de Deus a procedermos de determinada forma e mudamos? Quantas vezes nós prometemos fazer determinada situação e descumprimos com muita facilidade? Esses dias agora eu realizei um casamento muito bonito, com pouquíssima gente, logicamente, por conta do momento em que nós estamos vivenciando, e eu falava exatamente sobre as alianças que lá estavam, aquele material bonito, aliança de ouro, aliança sem emenda, aliança que representa tanta coisa bela para os nossos dias, mas em principal, nos ajuda a lembrar do compromisso que nós estamos fazendo.
Tanto no Antigo Testamento, como em muitos momentos do Novo Testamento, a Bíblia Sagrada nos fala de que as alianças, elas eram seladas sempre com algum memorial, para que o homem, não Deus, porque o Senhor Deus não esquece daquilo que promete para nós, mas para que os homens não se esquecessem das promessas que faziam um para com o outro e para com o Senhor nosso Deus. Precisamos de voltar a ter essa boa prática. Precisamos de voltar a nos lembrar daquilo que nós falamos e prometemos. Quantas vezes obreiros prometem lealdade ao ministério e por muita facilidade são desleais? Quantos de nós às vezes prometemos lealdade para com a igreja e com muita facilidade somos desleais? Prometemos lealdade um para com os outros e com muita facilidade somos desleais. Com certeza não conseguiremos ser leais para com o Senhor nosso Deus. A Bíblia diz, olha, se nós não conseguimos fazer diante das pessoas que podemos ver, que está no nosso campo material, certamente não conseguiremos fazer para com um Deus que é invisível. Precisamos de exercitar a sermos dignos de cumprirmos com aquilo que nós prometemos, para fazermos as alianças em que nós nos comprometemos de fazer. Se não estamos conseguindo, porque aquilo está para além das nossas forças, o Senhor Deus vai nos ajudar, com certeza. A Bíblia Sagrada diz que sobre nós não vem tentação, não vem luta maior do que nós possamos suportar. Se nós aprendermos a nos abraçar nesse versículo, porque o versículo completa que juntamente com a dificuldade, com a luta, o Senhor Deus abrirá a porta do resgate. Às vezes nos afastamos do cumprimento da promessa antes de enxergarmos qual foi a porta que o Senhor Deus nos deu para sairmos por ela. José entendeu que era largar a capa e sair correndo. Moisés entendeu que ele precisava de fugir para o deserto, porque senão todo dia ele ia matar um egípcio diferente. O que é que Deus tem feito para nos socorrer? Pois entremos por essa porta e não sejamos descumpridores das alianças que fizemos para com o Senhor Deus e para com os outros. Fizemos alianças, pois sejamos fiéis às alianças em que nós fizemos. Se fizemos aliança que não conseguimos cumprir, voltemos ao Senhor Deus, conversemos com Ele, certamente o Senhor Deus vai nos ajudar a saber resolver as nossas causas. E Ele diz mais, enfadais ao Senhor, verso 17, com as vossas palavras, e ainda dizeis, em que o enfadamos? Nisto que dizeis, qualquer que faz o mal passar por bom aos olhos do Senhor, é desses que Ele se agrada. Ou aonde está o juízo, o Deus do juízo? Às vezes nós queremos fazer isso, não é? Coisas que são erradas, queremos que elas sejam corretas. Situações que nós sabemos que não funcionam bem, e nós queremos dar um jeitinho, não é? Nós brasileiros somos conhecidos por tentar dar um jeitinho em tudo. E isso, irmãos, nem sempre é ruim. Tem dias que dá certo, né? Coisa boa é quando nós sabemos nos resolver na vida. Está difícil? A gente consegue um jeito diferente de fazer. Isso é uma característica nossa. E isso em muito é bom, mas tem muitas situações que não funcionam. Nem tudo pode ser relativizado, nem tudo. Tem coisas que elas são imutáveis. A Bíblia Sagrada diz que o próprio Senhor Deus, para encerrar o assunto, Ele diz, eu Deus não mudo, a minha palavra é a mesma para toda a eternidade. Mas às vezes a gente quer como que relativizar isso, não é? E não funciona. A Bíblia diz, olha, todas as vezes que nós tentamos fazer com que algo mal pareça bem aos olhos de Deus ou dos outros, nós pecamos, a nossa oração não é ouvida. Se nós, por causa de determinados momentos da nossa vida, queremos dar um jeitinho de resolver, não funciona. No próximo capítulo, no capítulo de número 3, o Senhor Deus, Ele fala muito sobre ofertas e sobre dízimos, e Ele fala de um momento em que o povo passava também por muita luta. Ainda assim o Senhor Deus diz, não funciona
falar que não vai fazer porque o momento está difícil, porque o Senhor Deus não dispensou do povo aquilo que eles deveriam cumprir para com o Senhor Deus. Então não mudemos aquilo que deve ser feito. Está difícil? Pois façamos a coisa correta. Está no momento bom? Continuemos corretos, não é? Aquilo que nós sabemos que devemos fazer, sejamos cumpridores da forma fiel para com o Senhor Deus. Tanta novidade no mundo, às vezes nós achamos que alguma coisa faz sentido, devemos voltar e observar a palavra de Deus, o que a palavra de Deus quer nos ensinar com determinada coisa. Como nós precisamos a cada dia nos apegar naquilo que nós sabemos que é certo, que é correto, que é digno de nós fazermos e atuarmos no meio da sociedade. E a palavra de Deus nos encerra no capítulo de número 3, falando exatamente sobre rendas, sobre recursos. E ele diz: porque eu, o Senhor, verso de número 6, não mudo. E por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Veja bem que ele diz algo que parece difícil, mas depois ele mostra também o benefício que isso traz. Às vezes nós queremos dar um jeitinho de mudar as coisas, não é? Mas Deus está dizendo: olha, vocês só estão de pé porque eu não mudo. Que coisa gloriosa. Só ainda há esperança e misericórdia para conosco, porque Deus não muda. Porque o Senhor Deus diz que teria misericórdia de nós, é que nós ainda estamos de pé, porque somos muito ruins, e sabemos disso. Se não é a boa mão do Senhor Deus nos alcançar, não estaríamos aqui. E ele continua dizendo: roubará o homem a Deus, verso de número 8. Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? A resposta de Deus diz: nos dízimos e nas ofertas. Roubar a Deus é estranho, né? Porque na verdade, o que o homem material poderia tirar do Deus imaterial? O que nós temos de que seria precioso para Deus? O que poderia vir das nossas mãos que seja algo que o Senhor Deus tem interesse? Irmãos, porque nada que nós façamos para com o Senhor Deus vai aumentar o tamanho de Deus. O tamanho do Senhor Deus é exatamente do tamanho que Ele quer. Nada que nós possamos fazer na nossa vida vai alterar nada em Deus. Mas ele diz: existe uma forma de trazer a atenção de Deus para algo que é tirado dele. Ele diz: roubará o homem a Deus? E ele diz: sim, tem como roubar o Senhor Deus, nos dízimos e nas ofertas. Será que o Senhor Deus precisa do nosso dízimo? Será que o Senhor Deus precisa da nossa oferta? Será que nós temos condições de enriquecer o Senhor Deus, né? Dá vontade até de achar graça, irmãos, confesso, porque do Senhor Deus pertence todas as coisas. Tudo que existe é dele. E quando eu falo tudo que existe, a nossa mente pensa no universo, né? Tem tanta coisa que nós sabemos. E tem tanta coisa que nós não sabemos. Os cientistas dizem de que tudo aquilo que a gente pode ver não representa 4% do que realmente existe. Que existe uma coisa que a gente não sabe nem tem como descrever, porque nem o olho humano vê e nem aquilo que já foi inventado de tecnologia consegue captar. Isso representa quase tudo do que existe. Então nada nosso vai aumentar o Senhor Deus. Mas o Senhor Deus, quando estabeleceu a sua obra, Ele entregou para cada um de nós como ela deveria continuar. O Senhor Jesus entregou a sua vida para nos resgatar. Mas a obra de Deus, ela entregou aos seus, para o seu cuidado. E a palavra de Deus, ela nos fala sobre missões. E a Bíblia Sagrada nos fala sobre a propagação do Evangelho, sobre o cuidado da vida das pessoas, sobre a formação de discípulos, sobre a estrutura da igreja, sobre a abertura de trabalhos. Há pessoas que dizem: o templo não tem importância, pois lá no livro de Apocalipse ele era tão importante que o Senhor Deus envia carta para cada uma das igrejas para tratar de cada um dos assuntos que elas precisavam de ser tratados.
Essa semana se questionava sobre se a igreja é essencial. A igreja sempre será essencial, porque ela é o povo de Deus. Por causa da igreja, o Senhor Jesus se entregou para nos resgatar. Eu não falo somente desse templo físico, da congregação em que os irmãos servem ao Senhor Deus, porque tudo isso é bom, mas eu falo de uma igreja de que para esta o Senhor Jesus morreu, mas o seu trabalho na terra foi entregue para cada um de nós. E somos nós que devemos cuidar da igreja do Senhor Jesus. Como nós somos infiéis para com Deus, com tanta facilidade. Basta um pequeno problema da nossa vida financeira, compartilhamos os nossos recursos com tanta coisa, mas nos esquecemos da obra de Deus. Prometemos ajudar e a tratar, a respeitar a igreja e a trabalhar em prol de missões, e por pequenos momentos nos esquecemos de fazer aquilo que nós devemos fazer. Eu falo isso para que nós possamos continuar sendo abençoados. A palavra de Deus diz que porque o povo de Deus desprezou aquilo que deveria fazer para com o Senhor Deus, o mundo daquele povo se encontrava num momento muito ruim. E a Bíblia Sagrada encerra o Antigo Testamento num momento também não muito alegre para o povo de Deus, exatamente porque do sacerdote, da família e das suas rendas, todas estavam fora de ordem, precisavam de ser organizadas. Nos organizemos para com o Senhor Deus. Se precisamos ser melhores sacerdotes, pois sejamos, nos esforcemos. Se precisamos organizar a nossa estrutura familiar, procedamos desta forma, não é? Que experiência maravilhosa estamos tendo, porque estamos sendo como que forçados pelo algo que não depende de nós a estarmos todos dentro dos nossos lares. As manchetes dos jornais demonstram que nunca se teve tanta turbulência, tantas pessoas se machucando fisicamente, tanto problema dentro dos lares como nesses dias, exatamente porque as pessoas não enxergam isso como sendo necessário para as suas vidas. A boa convivência familiar é necessária para o bom andamento das nossas vidas. A boa convivência para com a obra de Deus, para com as rendas na obra de Deus, para com aquilo que nós precisamos de fazer para com o Senhor, pois que façamos, não sejamos injustos para com o Senhor nosso Deus. A igreja precisa dos recursos? Lógico que sim. Qual é a igreja que caminha sem os recursos? Como isto que nós estamos fazendo nesse momento chegaria até a você no seu lar se não houvesse o recurso? A igreja definitivamente caminha com as rendas do povo que nela está, com a congregação que lá serve ao Senhor Deus, com a lealdade e a fidelidade daqueles que são alcançados pela palavra do Senhor Deus e entendem que isto é bom para nós, nos ajuda a estarmos de pé. Quantas pessoas às vezes têm tanta deficiência na sua vida financeira porque ainda não acordou para aquilo que está descrito na palavra de Deus, porque a Bíblia Sagrada nos ensina, verso de número 9, com maldições sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda a nação. Deus não excluiu ninguém, e é bom porque foi Deus quem disse e não fui eu, para me ajudar. Deus diz assim, é todo mundo. Cada um de nós deve se examinar, se estamos fazendo aquilo que devemos fazer, no tocante às nossas contribuições. Se precisamos de organizar isso, pois que façamos. Se já falhamos, peçamos perdão ao Senhor Deus, Ele nos perdoa, Ele nos ajuda. Mas coloquemos com lealdade diante de Deus, organizar essa área das nossas vidas. Trazei, verso de número 10, todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal, de que nela não haja mais lugar suficiente para ser recolhido no celeiro. Veja bem que a palavra de Deus diz, olha, trazei os dízimos. Naquele momento a nação literalmente caminhava até o templo trazendo a sua oferta.
se era gado, se era alimento, se era semente, se era recurso financeiro, cada um colocava junto de si, transportava para o templo e levava até lá. Certamente hoje vivemos dias diferentes, não é? Nós temos hoje formatos de trazer, de enviar os recursos para a obra de Deus de formas distintas. De vez em quando alguém diz, pastor, mas isso não pode ser, né? A igreja usando desses tipos de recursos. Eu digo, pois meu querido, então voltemos ao Antigo Testamento, não é? Devemos andar com a Torá nas nossas costas, em vez de andar com a Bíblia. Precisamos então não trazer mais o dinheiro em espécie, sim trazer o gado, trazer o alimento do lar. Então vejamos que não é bem esta a razão. O que nós precisamos de ser é leais para com o Senhor nosso Deus. A forma com que o seu recurso chega até a igreja é o caminho mais conveniente que nós possamos fazer. E nesse momento, certamente, muitos têm dificuldade de chegar até a casa do Senhor. Mas há outros recursos, façamos. Porque a Bíblia Sagrada diz que nós devemos fazer prova do Senhor Deus. Se aquilo que nós temos colocado na mão do Senhor Deus, como ele se multiplica, não é? Quantos de nós têm tido saúde? Irmãos, a saúde vem da mão do Senhor Deus. Quantos de nós têm sido bem alimentados? O alimento vem do Senhor nosso Deus. Se nós entendermos que aquilo que nós temos vem desse Deus glorioso, não teremos dificuldades de ofertar e dizimar na presença do Senhor Deus. As dificuldades às vezes é porque nós achamos que aquilo nos pertence, de que aquilo veio da nossa boa força, do nosso intelecto, da nossa capacidade. Aí sim temos dificuldade de entregar aquilo para o Senhor Deus. Mas se entendemos que vem do alto, que a nossa força vem de Deus, nós devolvemos com alegria aquilo que pertence ao Senhor nosso Deus. E ele diz mais: e por causa de vós, por causa da vossa atitude, por causa da vossa lealdade, eu repreenderei o devorador, e ele não destruirá o fruto da vossa terra. Veja bem que tem gente que até consegue ter o fruto, mas ele é destruído. Tem gente que até ganha, mas não consegue terminar o mês sem estar todo empenhado. A Bíblia Sagrada diz que o Senhor Deus seguraria o devorador, e a vossa vide do campo não será estéril. Aquilo que nós plantamos, nós vamos conseguir colher, diz o Senhor dos Exércitos. Verso de número 18, para concluirmos. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Se tivermos dificuldade de entendermos isso, é só observar o tempo. Olhe para trás. Veja aquelas pessoas em que você conhece, que têm anos de serviço ao Senhor Deus. Quantas pessoas que eu conheço, certamente cada um dos irmãos nos seus lares conhecem, aquele que é fiel para com Deus, como ele vem caminhando bem. Eu não estou falando, irmãos, às vezes ter riqueza, porque o ser bem sucedido às vezes não é ser rico. É mesmo passando por luta, conseguir ter alegria no coração, estar de pé na presença do Senhor Deus. E quantas pessoas que têm tantas oportunidades na vida, porque são infiéis, não conseguem se levantar. São pessoas que eternamente estão dependendo dos outros. São pessoas que não conseguem ter a sua vida resolvida. São pessoas que têm problemas que nunca conseguem solucionar, porque às vezes são infiéis para com o Senhor Deus. Queremos ter uma vida plena, queremos amanhã sermos reconhecidos como estes que servem a Deus e fazem a diferença, pois sejamos fiéis para com o Senhor nosso Deus. No seu lar, nesse momento, aonde você se encontra, curve a sua cabeça, ore juntamente comigo, para que o Senhor Deus possa nos ajudar a cada dia a compreender melhor a sua palavra. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós queremos te louvar, Pai querido, e te agradecer, ó Pai amado, pela tua palavra, que nos ensina a forma em que nós precisamos para caminhar bem. Queremos te pedir perdão pelas nossas falhas, ó Pai querido, se falhamos como sacerdotes,
se falamos como os nossos relacionamentos pessoais, os nossos relacionamentos familiares, se temos falado aquilo que nós não devemos falar, se temos, ó Pai querido, feito coisas que nós não deveríamos fazer, ó Pai amado, nos perdoa. Pai querido, se temos sido infiéis para contigo nas nossas rendas, Pai amado, nos ajuda a ser fiel, ó Pai amado. Nos ajuda a devolver aquilo que Tu tem nos dado, Pai querido, mesmo no momento de luta e dificuldade, nos ajuda a dar um passo de fé na Tua presença, para que aquilo que está registrado na palavra do Senhor Deus, seja algo corriqueiro nas nossas vidas, nós vemos a Tua boa mão sobre nós nos abençoando, porque temos sido fiéis para contigo. Pai querido, nos ajuda, tem misericórdia do Teu povo, ó Pai amado, dá saúde para aqueles que estão enfermos, Pai querido, consolo para o coração que está abatido, ó Pai amado, vigor para aqueles que estão com as suas pernas, Senhor querido, trêmulas neste momento de tanta luta, nos dá coragem para nos levantarmos na Tua presença e caminharmos a cada dia mais. Pai amado, te pedimos pela nossa igreja, pelo nosso pastor, pela vida de cada obreiro que está nas suas lideranças, ó Pai querido, nos dando da Tua graça, ó Pai amado, para que possamos saber nos conduzir diante do Teu povo. Pai amado, mais uma vez te louvamos e te agradecemos, no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.